Olá pessoal, estamos de volta com mais um ClimaCast. O ClimaCast, como vocês bem já sabem, é uma parceria entre a Agrimet e a RTC, onde quinzenalmente nós trazemos os prognósticos climáticos para as principais regiões produtoras do Rio Grande do Sul. Bom, como todo começo de mês agora, iniciando o mês de março, eu trago uma análise climática um pouco mais detalhada para a gente discutir antes de entrar, de fato, na previsão do tempo para os próximos 15 dias, como nós estamos fazendo nesses últimos dias, tá? Então, olhando aqui a análise climática, começando pelo prognóstico, pela análise, na verdade, da anomalia da temperatura da superfície do mar. Então, não sei se vocês lembram, mas nos últimos ClimaCasts, nós comentamos sobre o fato de que, apesar de a gente estar entrando numa condição de neutralidade, o que é muito importante, traz aí as condições, principalmente o regime de pluviosidade mais para dentro da média da região, principalmente pensando o quanto a Laninha afetou o estado do Rio Grande do Sul nesses últimos 3 anos, mas a gente tinha um porém, que apesar de estar continuando nessa condição de neutralidade, estar se encaminhando para essa condição de neutralidade, a gente tinha aqui uma condição de anomalia positiva no Atlântico Sul que impediam a entrada dessas chuvas no continente. Isso era o prognóstico do dia 12 de fevereiro, quando nós avançamos agora para o dia 28, que é o prognóstico mais recente, a gente vê que a condição da neutralidade continua se configurando, a gente tem menos áreas aqui na posição 3.4 em condições de anomalia negativa, mas dentro da neutralidade, e essa anomalia positiva do Atlântico Sul vem se dissipando. Então existe a probabilidade agora da gente conseguir ter mais chuvas dentro do estado do Rio Grande do Sul por conta dessas duas condições que podem favorecer o regime hídrico, tá bom? Como a gente tem conversado, essa questão do El Niño, se configurar, é um fato, é algo que a gente vem conversando e vem sendo consistente. Também já comentei sobre isso, sobre como é importante nós observarmos se esses prognósticos estão cada vez mais estáveis, e aqui a gente consegue ver que a partir de julho a gente tem um prognóstico bem estável em relação aos últimos apresentados, inclusive no último ClimaCast, de que existe uma probabilidade acima de 50%, principalmente a partir de julho, para o El Niño se configurar, e a tendência, por enquanto, com os prognósticos que nós temos, é que isso siga, entre julho, agosto, setembro, outubro e novembro, trazendo aí 5 trimestres móveis com essa condição, o que indica aí, se de fato ocorrer o estabelecimento desse El Niño, que, como também já comentamos, isso traz uma condição de maiores volumes hídricos para o estado do Rio Grande do Sul, o que fica um alerta principalmente na questão do manejo fitossanitário, tá? Em termos de prognóstico climático, olhando os dados do INMET daqui para frente, pensando no próximo trimestre, março, abril, maio, o que nós temos aqui é um prognóstico de maiores volumes de chuva para o estado do Rio Grande do Sul, então oscilando aqui de 300 a até mais ou menos 700 milímetros, principalmente nessa região mais a noroeste do estado, tá? Mas grande parte do estado ficando nessa condição que oscila de 400 a 700 milímetros. Isso em termos de anomalia da chuva, Então, em relação à média, o que isso representa? Isso representa uma oscilação, entre algumas regiões, como aqui a região do Planalto, ainda em anomalias negativas na divisa com Santa Catarina, a parte mais central do estado ficando até em condições dentro da normalidade, o sul, centro-sul, o noroeste também oscilando aí entre até acima do normal, chuvas acima do normal e dentro da normalidade, que é um cenário diferente do que nós vínhamos vendo, aqui do INMET, que sempre trazia uma condição muito crítica para o sul, sempre de anomalia negativa. Agora esse cenário está mudando, Esse é o prognóstico, vamos ver se de fato ele vai se estabelecer. Então, começando com a região noroeste, agora fazendo essa análise da previsão para os próximos 15 dias, é uma coisa que é consenso entre todas as regiões. Lá para o dia 17 de fevereiro nós tivemos uma queda brusca de temperatura, então antecipada por uma onda de calor excessiva, que a gente já comentou no último ClimaCast o quanto influenciou também nas condições de manejo, não só para as culturas que estão em campo, mas também para o mercado de leite. Essas ondas de calor são situações muito, muito críticas, mas agora a gente veio para um outro cenário, Teve essa queda de temperatura lá no dia 17, 18, e aí no dia 19 retomou, as temperaturas máximas mais elevadas, acima de 30, às vezes até acima de 33 graus,
mas oscilando um pouco mais, né? E a tendência aqui da previsão é de que a gente tenha temperaturas um pouco mais amenas, tanto máximas quanto a mínima também sendo menos extrema, tá? Isso é um consenso entre todos, tá? Então vou falar só agora aqui sobre a temperatura e vamos focar um pouquinho mais na questão da chuva. Então, olhando aqui São Luís Gonzaga, lembrando que agora nós estamos trabalhando com duas fontes de previsão, né? Não só mais o NOAA, que vem ali do Agrimax, mas também a Climatempo. E a gente vê que para São Luís Gonzaga, o NOAA está trazendo aí para os próximos 15 dias volumes de chuva bem significativos, aqui na casa dos 238 milímetros, principalmente agora a partir do dia 3, né? A gente tem volumes aí próximos a 40 milímetros em vários dias, ficando entre 20 e 40 milímetros no dia 3, 4, 5, né? Até o dia 9 de março e depois seguindo até o dia 15 com volumes menos intensos, menos significativos, até alguns períodos aí sem chuva, tá? Em compensação, a Climatempo soma apenas 109 milímetros e concentra essa chuva que se inicia agora no começo de março, principalmente do dia 1º, que tem um volume maior do que o previsto pelo NOAA, tanto agora no dia 1º que passou, quanto no dia 2, né? Também tinha um volume um pouquinho maior. No dia 3, muito parecido com o que o NOAA estava prevendo, e no dia 4 um volume um pouco mais significativo até do que o NOAA, mas encerrando esse período de chuvas no dia 4, segundo o Climatempo. E aí passa por um período bem mais longo de estiagem, ficando aí praticamente até o dia 15, sem nenhuma chuva prevista. Avançando para Santa Rosa segue muito parecido, né? Então a soma do Climatempo fica em 104 milímetros e o padrão, né, a tendência é exatamente a mesma, então de concentrar esse volume de chuvas previstos do dia 1 ao dia 4, 5 e aí depois seguir até o início da segunda quinzena do mês sem nenhum volume de chuvas, enquanto o NOAA é um pouco mais otimista e além de somar até 232 milímetros, segue com esses volumes altos até o dia 9, assim como o São Luís Gonzaga. Olhando Campo Novo já dá uma reduzida até na previsão do NOAA, né? Já tem uma mudança de cenário que fica aqui em 187 milímetros, enquanto a Climatempo permanece com o mesmo prognóstico das demais regiões, né? Então, 4 dias aí com bastante chuva e aí segue um período de estiagem até o dia 15, somando também 109 milímetros, assim como lá em São Luís Gonzaga. Entrando na região do Planalto, a região do Planalto que nós começamos por Água Santa. Então, Água Santa traz um volume mais significativo pelo Climatempo, então o Climatempo soma 128 milímetros para os próximos 15 dias, né? E grande parte desse volume, de novo, concentrado nessa previsão a curto prazo, até mais ou menos aqui o dia 7 de março, que o Climatempo traz, que é essa barrinha aqui em branco, né? Traz pra gente, e os maiores volumes aqui ficando entre o dia 4 e 5, dia 4 que quase bate aqui os 40 milímetros, enquanto que o NOAA traz esse volume mais significativo um pouco depois, aqui no dia 9, né? Não concentra tanto nesse início... nesse início de quinzena, tá? Nesse início de mês, mas sim no dia 9, tá? E aí, a partir do dia 9, Climatempo e NOAA muito parecido, com poucos volumes, alguns dias com chuva, mas poucos volumes, tá? Sendo previstos aqui, que somam uma chuva não tão expressiva nem tão significativa. O NOAA somando 105 milímetros e, como eu comentei, a Climatempo tem um prognóstico de volume maior aí para os próximos 15 dias de 128. Sarandi que também muito parecido, né? Então tem essa inversão do Climatempo, somar um volume maior aí de 154 milímetros na próxima semana, praticamente, né? Até o dia 7, enquanto que o NOAA traz o maior volume previsto também no dia 9, né? Somando 130 milímetros. Então, assim, a gente vê que em termos de magnitude de volume estão muito parecidos. O que vai de fato se estabelecer e nós precisamos observar é quando essa chuva vai acontecer, como que vai ser essa distribuição, né? Mas em termos de volume, as duas previsões seguem muito parecidas. Olhando Não Me Toque mais parecido ainda, né? Apesar do Climatempo também antecipar esse maior volume agora, né? Nesses primeiros 5, 7 dias do mês de março, somando 124 milímetros para os próximos 15 dias, o NOAA soma um volume muito próximo de 127, mas concentra também, e de novo, esse maior volume de chuva que bate 40 milímetros no dia 9 do 3 e segue ali tanto o Climatempo quanto o NOAA
sem previsões de chuva significativa até o dia 15 de março. Olhando Ibirubá também segue muito parecido, clima-tempo somando 124 milímetros, inclusive o mesmo volume, né, do local anterior, e concentrando também no NOAA o dia 9 como o grande dia com maior volume de chuva, enquanto que isso acontece na previsão do clima-tempo aqui no dia 4, tá? Então, o clima-tempo somando 124 e o NOAA somando 132, um pouquinho acima, mas também muito parecido em termos de volume. Entrando na região do Noroeste Centro que nós começamos por Panambi, Panambi também que segue um pouco parecido, diminui um pouco os volumes da clima-tempo, né? Então agora somando 123 milímetros a clima-tempo, mas também concentrando essa chuva nos próximos 5 dias, aqui até mais ou menos o dia 6, né? Dia 7, 8, já não tem mais chuva segundo o clima-tempo, enquanto que o NOAA persiste com chuvas até o dia 9, de novo sendo o dia 9 o dia com maior volume previsto, e depois um consenso entre as duas previsões aí até o dia 15 com pouco volumes de chuva, o NOAA somando 152 milímetros, tá? Olhando Cruz Alta também, né, segue com o NOAA estimando volumes maiores, né, então o clima-tempo reduziu, então concentrou essa previsão de chuvas nos 4 primeiros dias do mês de março, então o dia 1 que já passou, né, 2, 3 e 4, o dia 4 com volume acima de 40 milímetros, aqui na casa dos 45 milímetros, enquanto que o NOAA segue ali com água amplamente disponível, bastante chuva acontecendo a partir do dia 3 até o dia 9, onde de novo, né, mais o NOAA segue consistente com essa previsão de que o dia 9 vai ser o maior volume aí observado na quinzena, acima de 40 milímetros também, somando 148 milímetros pelo NOAA, tá? Olhando Tupaciretã também o clima-tempo reduz mais um pouco esse volume previsto, né? Traz aí previsão de chuva mais ou menos até o dia 5 de março, com o dia 3 sendo o maior volume previsto, um pouquinho acima aí dos 20, 30 milímetros, somando 92 milímetros, enquanto que o NOAA continua um pouco mais otimista, somando 133, e tem uma mudança de cenário aqui também, se a gente for olhar a previsão do NOAA, que antes, a partir do dia 9, não tinha nenhum volume significativo de chuva, agora ele começou a apresentar um cenário de chuva possível para o dia 12, 13 de março, trazendo um volume aí um pouquinho acima de 5, 10 milímetros, o que já chama um pouco a atenção, tá? Olhando Júlio de Castilhos também segue muito parecido com Tupaciretã, né? Então o NOAA somando 115 milímetros, um volume ligeiramente acima, né, do que previsto pelo clima-tempo, principalmente também de novo por continuar um pouco além da previsão, né? O clima-tempo encerra a previsão de chuva significativa no dia 6 de março, enquanto que o NOAA traz até o dia 9 esse volume sendo previsto, e também o NOAA traz algum volume de chuva aqui no dia 12 e 13 de março, enquanto que a clima-tempo não apresenta tem uma chuva aqui se a gente for reparar, mas não na magnitude prevista pelo NOAA. E aí a clima-tempo soma 92 milímetros. E para encerrar nossa análise de previsão, temos a região aqui do Centro-Sul que São Cepé, né, tanto NOAA quanto o clima-tempo tem os menores volumes previstos, né? A gente entra no Centro-Sul e esse realmente é o padrão que nós observamos. Então o NOAA somando 82 milímetros, enquanto a clima-tempo tem 20 milímetros a menos, então em 62. A concentração dos volumes de chuva ficam de novo nesses primeiros dias aqui de março, né? A clima-tempo prevendo uma chuva um pouco mais antecipada, enquanto o NOAA prevê aí o início dessa chuva a partir do dia 3 e seguindo até o dia 9, mas nós conseguimos já reparar que o volume tanto do dia 8 quanto do dia 9 já cai bastante, já dá uma bela reduzida aqui, já não são aqueles volumes próximos a 20, 40 milímetros como a gente tinha observado para as outras regiões. Passa por um período sem chuvas aqui do dia 9 até mais ou menos o dia 12, e no dia 12 registra, né, a previsão do NOAA, um volume um pouquinho mais significativo, tanto 12 quanto 13, até o final do mês, até o final da quinzena, com algum volume de chuva previsto, tá? Apesar de serem volumes menores. Olhando Caçapava do Sul, a clima-tempo soma um volume até maior que o NOAA, né, invertendo um pouco o cenário, soma 102 milímetros para os próximos 15 dias, né, e o grande volume previsto aqui pro dia 4
segundo a Climatempo, então superando 40 milímetros. Então do dia 1, né, de março até mais ou menos ao dia 6, tem uma previsão de chuva significativa, onde concentra grande parte desse volume da Climatempo, enquanto que esse alto volume, segundo o NOAA, fica mais para a partir do dia 12, né? A gente tem um volume mais significativo aí que beira os 30 milímetros no dia 12 de março, não no início. Então tem essa divergência aí entre as previsões, tá? E o NOAA somando só 69 milímetros de previsão. Olhando Bagé é muito parecido em termos de acumulado, né? 71 milímetros pelo NOAA, Climatempo um pouco mais otimista, somando 92. E de novo, o grande volume da Climatempo concentrado nesse início de mês, nessa primeira semana do mês de março, enquanto que o NOAA traz esse maior volume a partir do dia 12, né? Olhando aqui tanto no dia 12, que é um dia que tem mais chuva, e também no dia 8, que também traz um volume mais significativo, tá? Que é o que compõe aí os grandes volumes que compõem essa previsão para os próximos 15 dias. E para finalizar, Arroio Grande, em que a soma tanto do NOAA quanto do Climatempo estão bem parecidas ali em termos de acumulado total, né? Então o NOAA acumulando 78 milímetros, enquanto o Climatempo acumula 72, mas de novo, o Climatempo concentra esse volume principalmente no dia 4, 5, 6, né? Principalmente, o resto tem algumas chuvas previstas, mas são volumes bem baixos, enquanto que o NOAA concentra isso no dia 7, 8 e depois no dia 12, tá? Então, existe uma divergência de quando essa chuva vai ocorrer, mas há uma convergência no volume dessas chuvas, tá? E para a gente fechar o nosso vídeo de hoje, vamos fazer uma análise de como fica a previsão do armazenamento relativo de água no solo, caso se confirme a previsão do NOAA, né, que é o que nós temos dentro da nossa plataforma, que é o Agrimax. Então, se a gente for olhar no dia 1, né, que é a informação mais recente que nós temos, a gente ainda tem uma condição de armazenamento de água no solo muito desfavorável, né, se a gente for olhar em grande maioria aqui, principalmente na região central, fica nessa condição entre desfavorável e razoável. A região do Noroeste numa situação um pouco mais crítica, até porque teve pouco volume de chuva aí nos últimos 15 dias, então já numa situação de crítica severa, né, passando por muito crítico também. E a região mais do Planalto, aqui na divisa com Santa Catarina, numa condição mais favorável de disponibilidade de água para o desenvolvimento das culturas. Conforme a gente avança aí, né, na previsão para os próximos 15 dias, então olhando o dia 5, depois do dia 10 e depois do dia 15 de março, a gente vai vendo que com a entrada dessas chuvas, né, se de fato ela se confirmar, a situação vai ficando mais estável e a disponibilidade de água no solo vai ficando cada vez mais favorável, tá, para toda a região, com exceção do Centro-Sul, que ainda, né, mais ou menos até o dia 10 do 3, ainda apresenta uma condição entre desfavorável e razoável, até porque o volume de chuvas previsto é menor, então o momento de atingir uma condição ideal de armazenamento vai um pouco mais de tempo, né? Mas a partir do dia 15 de março, o prognóstico é de que o estado todo fique em condições entre muito favorável e favorável, se de fato a previsão que está sendo prevista acontecer para os próximos 15 dias. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Agradeço a atenção, agradeço a participação e parceria e nos vemos daqui 15 dias.